No primeiro dia da semana, bem de madrugada, eles foram ao sepulcro, levando as essências aromáticas que haviam preparado, e encontraram a pedra do sepulcro removida. Eles entraram, mas não acharam o corpo de Jesus, e ficaram perplexos com isso. Então lhe apareceram 2 homens com roupas resplandecentes. Eles ficaram com medo e abaixaram os olhos para o chão. E eles disseram: por que procurais entre os mortos aquele que vive? Ele não está aqui, mas ressuscitou. Aleluia! Você pode dizer aleluia aí onde você está? Aleluia! Nós vamos iniciar essa manhã agora adorando ao Senhor, adorando a Jesus, glorificando Ele pela ressurreição que nos dá acesso ao Pai. Então, se você pode fechar os seus olhos, feche os seus olhos e comece a adorar o Senhor aí agora mesmo. Comece a dizer: Senhor, muito obrigado. Comece a dizer aleluia. Comece a dizer: Jesus, eu te amo. Comece a levantar o nome dEle. Comece a levantar palavras de amor. Comece a levantar palavras de gratidão nessa hora. Querido, nós estamos numa live, nós estamos pela internet, mas nós podemos entronizar o nome do Senhor. Nós podemos entronizar Ele aonde nós estivermos. Não importa o lugar, não importa. Vamos lá, vamos dizer aleluia, Jesus. Vamos dizer obrigado, Senhor.
de adorar de uma forma comportada. E eu prometi a ele que eu não ia estragar muito, mas eu sei que eu estraguei um pouquinho. E desde já eu já quero te pedir perdão, porque eu quero ceiar em paz com você. Então, não fique triste comigo. Mas eu queria compartilhar algo com vocês. A Páscoa para mim mudou a minha vida. Eu tenho uma euforia muito grande pela Páscoa, muito grande no meu coração. As festas bíblicas, as festas judaicas, as festas que foram ordenadas pelo Senhor, são todas festas com um significado muito especial. E eu não sou muito daquele lado que a gente tem que cumprir exatamente, tradicionalmente, todas as festas bíblicas e tal. Mas eu acho importante nós considerarmos elas, porque foram dadas pelo Senhor. Quando o Senhor ordena algo, é porque existe um porquê, um sentido. E a Páscoa é essa festa que existe um sentido muito especial, porque é um sentido que nos deu acesso, é o sentido que deu início a nós novamente ao Pai. A Páscoa é aquilo que deu sentido à forma como nós devemos ser. A Páscoa, né? Toda a Páscoa, existe cada detalhe que todo ano eu falo isso, todo ano eu ensino isso com a minha igreja, e nós observamos cada detalhe que é tão importante. Mas nesse período agora, nós estamos hoje encerrando o nosso jejum da noiva, que durou 40 dias. Nós estamos jejuando, preparando para o dia de hoje. Nós temos o costume de fazer um café da manhã. Hoje não foi possível, né, por causa da pandemia. E nesse momento nós entramos com tanto quebrantamento diante do Senhor, com tanto quebrantamento diante do Senhor, reconhecendo quem nós somos e recomeçando novamente. E nesse período do jejum da noiva de 40 dias, nós lemos o livro de Coríntios, nós observamos os livros de Coríntios, a carta de Coríntios. E nós lemos, nós relemos, nós compartilhamos algumas coisas juntos, nós lemos de novo, nós copiamos o livro. Foram 40 dias de estar realmente mastigando aquilo que está escrito em Coríntios. Porque é bem interessante, porque a carta de Coríntios, Paulo estava bastante nervoso, mas bastante cheio de amor. Bastante cheio de amor para trazer ordem àquele povo. Aquele povo tinha esquecido o significado da Páscoa. Aquele povo tinha se perdido em meio, vamos dizer assim, à sua Páscoa. Em meio a tudo aquilo que eles já tinham recebido, que foi ali no sangue do Cordeiro, na cruz derramado, o povo tinha se perdido. Aquela igreja estava completamente confusa. E eu anotei aqui algumas coisas que aquela igreja estava vivendo. Coisas que Paulo tinha que tratar naquela igreja. Olha a situação. Eles estavam brigando. Estava tendo facções. Sabe, não era briguinha de não gosto da sua cara, ai, não gosto de você, não gosto da sua calça, não gosto do seu tênis. Não, eram facções, eram brigas, rivalidade extrema entre eles. Eles estavam levando uns aos outros na justiça. Você sabe,
nunca fui de muitas igrejas, eu pertenci a poucas igrejas, não sou de muitas igrejas. Então isso para mim é tão chocante, porque o irmão para mim, tipo, o Josué, vocês estão vendo o Josué? Ele está aqui, aí ele aqui, ó. O Josué, ele é para mim o meu irmão. O meu irmão. Então, haver esse tipo de discussão, de briga, de rivalidade, ao ponto de eu ter que levar o Josué na justiça para ganhar uma causa, isso para mim é absurdo. E isso estava acontecendo, não era com um ou com o outro, estava acontecendo entre eles, era algo que acontecia naquela igreja. Além de brigas, dessas facções, o mundanismo estava alojado no meio deles. Eles se achavam também cheios de conhecimento. Sabe, aquele povo que decorou alguns versículos e eles se gabam nisso? Pois é, era exatamente isso. Eles estavam cheios dos seus estudos, das suas teorias bíblicas, sei lá o que, eles estavam completamente soberbos no seu próprio conhecimento. Tanto é que a Bíblia diz que o excesso, a letra, ela mata. E ela estava matando a igreja de Coríntios. Queridos, o seu conhecimento, ele serve para você viver. Não é para você esfregar na cara dos outros. É para você viver. Se o seu conhecer da Bíblia, se o seu conhecer de Jesus não é para te aperfeiçoar, não é para te transformar e te fazer parecido com Ele, não faz sentido algum. Não faz sentido algum. Te mata. Leva à morte sua e das pessoas com quem você está próximo. Isso estava acontecendo lá. Eles tinham também a dificuldade de entender o que é liberdade. E a liberdade que eles tinham em Cristo já estava virando uma libertinagem. O adultério era algo comum entre aquele povo. O casamento entre eles, todos os casamentos já estavam completamente disfuncionais. Havia entre eles prostituição. Já não sabia quem pertencia a quem. A carnalidade entre aquela igreja estava completamente extrema. Os dons já não eram mais dons do Espírito. Os dons já estavam efetuando pela carne. Eles brigavam até na hora de profetizar. Eles brigavam até na hora de fluir. Eles discutiam e aquilo ali virava uma discórdia, uma rivalidade, algo terrível entre eles, até na hora de ser uma bênção. Eles já não entendiam mais a respeito de autoridade. Eles já não levavam em consideração quem era Paulo. O que Paulo foi para eles. Eles começavam a escolher: eu sou daquele, eu gosto daquele porque aquele fala assim, assim, assado, eu gosto daquele porque aquele fala de outro jeito, eu gosto daquele porque ele é mais casual, eu gosto porque não sei o que. Havia uma separação ridícula. Até a ordem do culto já não existia mais, não tinha ordem. E quando eu falo de ordem, é como eu estava dizendo agora, não é a ordem que louvor primeiro, depois palavra, depois oração, sabe, essa ordem. Não, não tinha uma ordem de respeito. Não havia respeito entre eles. As mulheres estavam subindo na tamanca. O ministério de mulheres naquela época, as mulheres me amam, vão me amar. Mas elas estavam subindo em cima dos homens. Elas estavam falando demais.
Depois Paulo, né, quando ele fala que as mulheres precisam falar menos, as irmãs ficam com raiva, né? Criamos um grupo contra Paulo, mas a verdade é que aqui elas estavam falando demais. A verdade é que aqui elas estavam não sendo submissas, elas estavam causando intrigas. Eu vi um estudo uma vez que quando Paulo disse que as mulheres não podem falar na igreja, e eu sempre, né, também achei meu lado, né, de mulher, você fala, Paulo, que isso? A gente é tão bonzinho, mas existe um estudo, os estudiosos falam que naquela época, lá na hora do culto, não tinha microfone. E aí o que acontecia? Na hora que a pessoa estava lá pregando, falando, ensinando, as mulheres começavam a falar tanto, havia tanto burburinho, que a palavra estava sendo impedida de ser entendida. E aí, foi por isso que surgiu essa exortação de Paulo. Mulheres, era tipo isso, contenha as suas emoções. Se eu fosse Paulo, eu ia usar e contenha as suas emoções. Mas era tipo isso. Mulheres, contenha-se. Eu já estou sem microfone, eu preciso ensinar. Se vocês ficar falando toda hora, não tem como ninguém ouvir e entender. Perguntem aos seus maridos, discutem com eles quando vocês chegarem em casa. Então essa era uma coisa de ordem. O que Paulo estava querendo era colocar uma ordem dentro do culto. Para quê? Para que as pessoas sejam alcançadas, para que as pessoas sejam abençoadas. Esse era o intuito. Para que um ouvisse o que o outro tinha a dizer. Aquilo que o Espírito de Deus estava agindo na vida do outro. A reunião deles não estava servindo para abençoar, mas estavam como o quê? Como um covil de cobras, um querendo, sabe, comer o outro, ferir o outro, ou querendo colocar para fora os seus dons, as suas qualidades mirabolantes. E Paulo chega falando, a primeira coisa que Paulo chega e fala com esse povo: graça e paz sejam conosco. Graças a Deus pela vida de Paulo, porque se fosse eu ia chegar com um porrete, mas Paulo chega e fala: graça e paz. Dentro de vós está acontecendo isso. Você acredita que até no meio daquela igreja havia pessoas que não criam na ressurreição? Que discutiam e até disseminavam entre os grupinhos dos irmãos que não existia a ressurreição. Que aquilo lá era um ensino, e aí colocavam os seus ensinos mirabolantes, causando dúvida, causando incredulidade no meio da igreja. Esse é o relatório, né? É o esquema que Paulo fala a respeito de Coríntios. E é triste isso. É triste porque se você for olhar de uma forma verdadeira, a nossa igreja no geral, a igreja brasileira, sei lá, a igreja do mundo, a igreja, ela tem muito disso. Talvez numa igreja só, não sei, como eu disse, eu não conheço todas as igrejas, talvez não tenha tudo isso, mas existe muito disso ainda em nosso mundo. Existe muito. Nós precisamos nos arrepender por isso. E Paulo então começa a falar, a tratar individualmente, a ser duro a respeito de cada situação. E dentro do meio de tudo isso é onde surge aquele capítulo, né, no qual ele fala que, olha, ele fala sinceramente, eu vou querer mostrar para vocês uma coisa mais excelente do que toda essa palhaçada. A coisa mais excelente
diante dos dons de vocês, diante das profecias que vocês fazem, diante do conhecimento exuberante, diante da eloquência, eu quero dizer uma coisa mais importante, e aí é onde ele destrincha a respeito do que é mais importante, mais excelente, que é o amor. E ele começa a dizer que, olha, nada vale a pena se nós não amarmos. Não amarmos a quem primeiro? Primeiro a Deus, depois o seu próximo. Esse é o mandamento. E ele começa a falar de uma forma que eu já até ensinei as mulheres uma vez, que quando você tivesse dificuldade de amar, você pega, lê Coríntios 13 e começa a falar, eu sou bondoso, e começa a recitar a palavra sobre a sua vida e começa a absorver aquilo ali a cada dia, começa a exercer a bondade, a piedade, a benignidade, a paciência. E ali maravilhosamente ele começa a mostrar o que é ser igreja. Ser igreja é viver em amor. Um amor bondoso, um amor benigno, um amor que não irrita, um amor que não provoca a ira, um amor que não se porta de forma indecente. Esse é o amor. Esse é o amor que precisa estar entre nós. Essa é a igreja. A igreja do amor. É isso que Paulo estava dizendo. Parem com isso tudo. E entenda que o amor é a coisa mais excelente que alguém pode sentir. Isso tudo começou quando? Esse amor começou quando? Quando aí você pode falar, não, pastor, mas é difícil esse amor que está em Coríntios 13. É uma coisa complicada. E eu quero te dizer que não. Através da cruz, o amor se tornou possível, não para nós só sentirmos e receber de Deus, mas também para que nós tornemos o próprio amor. A Páscoa é o início do amor vivo e aberto para cada um de nós. Eu quero te dizer que você pode não só ser amado, mas também amar, segundo as Escrituras. Vamos lá em Coríntios 13. Quero dizer uma coisa, tudo se resolve com amor. Sabia? Tudo se resolve com amor. Nós postamos, acho que ontem, na sexta-feira, a respeito de ressurreição. Você depois que não entrou, pode entrar lá, dar um curte lá na nossa postagem, ajudar. Amor, né? Amor praticando aqui, não é tão. Mas tudo se resolve com amor. E nós postamos lá que a cruz, né, que a crucificação, ela é a plenitude do que é amar, do que é o amor. E como eu disse no início, a Páscoa é o início. A Páscoa é o início do nosso acesso, nos dando a possibilidade de viver isso aqui, de viver exatamente isso. Eu vou ler. Eu estou com tempo aí. Cadê os meus? Não estou com tempo? Estou com tempo. Minha equipe de gravação tem. Então vamos ler rapidinho. Mesmo que eu falasse a língua dos homens e dos anjos, mas não tivesse amor, eu seria como um metal que soa ou como um prato que retina. E mesmo que eu tivesse o dom de profecia e conhecesse todos os mistérios e tivesse todo o conhecimento, e mesmo que eu tivesse fé suficiente até mesmo para mover montanhas, mas se eu não tivesse amor, eu nada seria.
E mesmo que eu destruísse todos os meus bens para o sustento dos pobres, entregasse o meu corpo para ser queimado, mas se não tivesse amor, nada disso me teria benefício algum. O amor, ele é paciente, receba. O amor é benigno, ele não é invejoso, ele não se gloria, se vangloria, ele não se orgulha, ele não se porta de maneira indecente, ele não busca os seus próprios interesses, ele não se enfurece, ele também não guarda ressentimento do mal, não se alegra com a injustiça, mas ele se alegra com a verdade. Ele tudo sofre, ele tudo crê, ele tudo espera, ele tudo suporta. O amor, ele jamais é vencido. Aleluia. Aleluia. O amor jamais é vencido. E isso, como eu disse, não é algo que você precisa somente receber do Pai, mas também se revestir disso, se revestir dessa verdade. O amor, como eu disse, ele resolve problemas. Lá as pessoas estavam vivendo em rivalidades, em competições, em inveja. Será que se eles estivessem vivendo o amor de Deus, o amor de Deus que deu seu Filho unigênito para morrer daquela maneira, se eles tivessem vivido aquele amor que Jesus demonstrou na cruz e disse naquele momento: Pai, perdoa eles porque eles não sabem o que fazem. Jesus não falou assim, Pai, perdoa eles porque eles não sabem nada. Não, essa palavra foi saída: Pai, perdoa eles porque eles não sabem o que fazem. Foi saída, sabe de onde? De dentro do amor. De dentro do amor. Então, Páscoa, esta Páscoa, neste momento que nós estamos vivendo aqui agora, em que você está aí com a sua família, na sua casa, 24 horas com a sua família aí, né? Onde a gente vê os índices, estava lendo que os índices, gente, tem uma pessoa ali me xingando por causa do horário, mas eles estavam falando que o índice de como é que chama? Marido bater na mulher? Agressão cresceu, porque os maridos não estão conseguindo ficar com as mulheres não estão conseguindo, está todo mundo se engarfinhando, está todo mundo se batendo, e o pior, eles nem se separar nem pode ir para outro canto, estão se matando. Será que se não tivesse amor, o amor que está demonstrado na cruz do Calvário, não ia haver mais perdão, não ia haver mais paciência? Gente, nós só conseguimos viver isso pela cruz. E eu quero então ler o último versículo para a gente encerrar aqui em 1 Coríntios 5, que Paulo fala assim para eles: pessoal, vamos então, portanto, celebrar a festa, que é a Páscoa que ele está falando. Vamos celebrar a Páscoa não com fermento velho, não de uma forma antiga, não de uma forma mundana, não de uma forma cheia de rivalidade, mas vamos celebrar a Páscoa de maneira sincera, de uma forma genuína. É assim que nós precisamos celebrar a Páscoa, trazendo um novo início de algo genuíno, começando a partir do amor. A partir do amor. Então, nesse momento agora, eu queria pedir que você fechasse os seus olhos e nós vamos
Se cair, nós vamos voltar, tá bom? Se cair, a gente entra de novo. Volta com nós. Tá. Então, feche os seus olhos. Se você está aí com a sua família e existe alguma coisa que você sente no seu coração que você precisa pedir perdão, faça isso agora mesmo. Às vezes você está aí com seu amigo, sei lá quem, seu filho. Se há alguma coisa, algum desacordo, algum incômodo que aconteceu durante esses dias ou algo que já aconteceu há muitos anos, não importa. Peça perdão. Peça perdão agora mesmo. Eu quero te dizer que isso é comer e beber do sangue de forma digna. Sabe? Algumas pessoas dizem que fulano não pode comer na ceia por causa disso ou daquilo. O que te faz comer de forma digna é você reconhecer o corpo. E você reconhece o corpo quando você olha para si e vê que você precisa pedir perdão. Quando você olha para dentro de si, se examina e vê, opa, tem alguma coisa errada em mim, eu preciso me posicionar diante disso. Então, se tem essa necessidade, faça isso agora mesmo. Agora, se não tem, Jesus, eu consagro nessa hora. Salvou. E o meu celular? Normal? Fez do quê? Caiu. O pessoal do Facebook está me vendo ainda? O pessoal do Facebook, fica aí. Caiu o Instagram, a gente está voltando e aí o pessoal está entrando novamente. Mas não perca aquilo que o Espírito de Deus está ministrando no seu coração. Não se distraia. E aí, minha gente, no Instagram, estamos de volta. Aleluia. Ok? Então eu vou orar agora. Feche os seus olhos. Senhor, eu consagro nessa hora cada pão, cada suco que está aí, que eles prepararam, que cada um de nós preparamos para cearmos, Senhor, nesse dia em que nós reconhecemos o seu amor, nesse dia em que nós falamos, uau, Jesus, muito obrigado. Que amor é esse? Que amor é esse, seu mistério que foi revelado a nós? Jesus, eu consagro que se torne santo cada pão, que se torne santo cada suco. Pai, em nome de Jesus, em nome de Jesus, aleluia. Perdoa os nossos pecados, perdoa as nossas falhas, nos lave no teu sangue, Jesus, nos lave no teu sangue e nos ensina a viver o amor, em nome de Jesus, amém, aleluia, glória a Deus. Você pode agora pegar o seu suco, comer seu pão, participar aí com a sua família. Enquanto isso, nós vamos cantando uma canção.